Caetano Traina Júnior. É um prazer É. vê-lo e ouvi-lo. Obrigado. E, aliás, falar depois da Cláudia e da Mirella é uma coisa complicada, porque a gente planeja algumas coisas para falar e depois dá vontade de fazer virar discussão. Mas vamos tentar voltar um pouquinho no que eu tinha imaginado, pelo menos, a partir da motivação original da Mirella lá, e de se criar esses repositórios para a gente ter objetos educacionais para banco de dados. E no meio das discussões aí dos e-mails, algumas provocações aí que a gente tem muito o que discutir, né? Tem muita coisa para falar. Eu foco o que eu estou imaginando aqui em duas coisas. Em primeiro, em ter realmente, eu esqueci a sigla que a Mirella colocou lá, CBD, sei lá, um site para ter material educacional online. Não concordo muito que seja emergencial nessas alturas, porque eu acho que isso é uma coisa que deveria ser e vai ser permanente, né? E a outra coisa é como é que a gente possa fazer isso bem. Então, eu começo com essa ideia de... Na realidade, a Mirella colocou em três fases, né? Aquilo que é possível, o que seria o desejável e talvez aí o futuro. Vamos deixar o futuro, porque eu acho que quanto mais a gente quiser fazer uma coisa muito grande, a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Por outro lado, se a gente começar pequenininho, vamos dar um passinho de cada vez, a gente acaba não levando um tombo. Isso eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente vai fazer as coisas, vai escrever um paper, coloca uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Tentar dar dois, a gente pode tropeçar. E aí, a ideia do que a gente tem de criar um site, um portal de material de ensino em que todos nós possamos colaborar e realmente aproveitar isso, é bastante complicado. Por mais simples que a gente faça, é complicado, porque a gente tem que adotar alguns padrões, vai ter que ter algumas pessoas, Mirella, coordenando isso, tomando decisões a respeito de como se faz certas coisas, se vai colocar no YouTube ou em algum outro lugar, já está decidido que seja YouTube, mas eu concordo com isso. Mas tem uma porção de outros padrões que precisam ser colocados. Eu não vejo, por exemplo, que o formato de slides, essas coisas assim, sejam importantes, não. Mas a gente ter uma terminologia, adotar um livro-texto básico para pelo menos pegar a terminologia, essas coisas são importantes, precisam ser decididas, precisa bater o martelo. E nem todo mundo vai seguir isso. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa definir mais ou menos rápido é qual é o objetivo disso que a gente está fazendo. Teve um momento da discussão em que a gente falou, vamos disponibilizar um curso introdutório em banco de dados que todo mundo colabora com alguma partezinha pequena, a soma de tudo, isso aí dá uma disciplina, e o fato de todo mundo colaborar é uma forma de a gente tender a ter uma padronização. Então, eu acho que essa filosofia talvez ela possa servir para nortear o que a gente pode tentar fazer numa primeira versão, mas a ideia não é que, pelo menos a minha ideia, não é que as pessoas usem isso como de fato um curso online. Não para os nossos alunos. Isso seria alguma coisa que a gente pode usar para complementar e para dizer, olha, gente, essa é uma visão, essa é uma forma de apresentar o problema, existem outras. E aí, esse material online, ele serve para alunos interessados, e essa é uma das coisas, né? Assistir algumas aulas e conseguir acompanhar a ideia geral. Então, para mim, o grande problema realmente que a gente sempre enfrenta em banco de dados, né, é a questão de integração, padronização. E se a gente olhar a nossa história, história de banco de dados, a gente vê que, no fundo, a gente tem uma porção de
de conquistas que são nossas, que não são reconhecidas fora, mas entre uma das que eu acho mais importante é justamente a gente ter conseguido manter uma padronização muito grande desde o começo. Não tão desde o começo, mas pelo menos desde que o modelo relacional apareceu, SQL é um padrão e é difícil de você achar uma linguagem tão padrão quanto ela. Você fala, tem um monte de variações. Tem, mas considera tudo o resto. Tenta pensar em alguma coisa que seja programação. Olha a enormidade de linguagens que tem. O Sérgio está perguntando aqui se são padrões ou propostas de padrões. Eu acho que a gente tem que definir algumas diretrizes, alguns padrões, para que a gente possa ter um eixo condutor. E é por isso que eu imagino que fazer consequências de coisas que todos colaboram ajudam a definir a palavra padrão é meio forte aqui, porque na realidade tem que ter uma linha condutora para a gente poder fazer as coisas. A partir de ter digamos, um curso com começo, meio e fim, em que a gente usa exemplos, usa exercícios que de fato rodam, tipo laboratório, que rodam em cima de alguma coisa, a gente passa a definir o que seria esse conjunto mínimo aí de padrões bem simples, mas que de fato faz com que quem esteja assistindo o tal curso consiga acompanhar. Então, a questão de terminologia é fundamental, questão de ferramentas que a gente vai estar usando para os exercícios, diga-se SGBD, é importante. Na minha cabeça, por exemplo, a questão de SGBD vem muito forte. Vamos usar Postgres. Legal, mas tem gente que gosta de usar MySQL e, de repente, sei lá, talvez definir um padrão ou não definir faz diferença na forma como a gente tem que fazer. Uma outra coisa que o segundo ponto que eu acho que a gente tem que fazer é a questão da motivação que a gente tem com os alunos, com as pessoas que possam interagir com isso. Eu vejo que o interesse pela área tem caído em parte porque a gente não vende bem aquilo que nós fazemos. No fundo, eu escrevi isso num e-mail, né, nessa discussão, a gente ter as nossas ferramentas, os nossos conceitos, da forma como nós apresentamos, eles são bastante intuitivos, são fáceis de ser aprendidos, e muita gente usa isso sem se preocupar muito com o que está por trás. Questão aí que eu quis chamar a atenção de fundamentos. O que acaba acontecendo, que eu vejo muito com o que os alunos fazem, aqui em São Carlos tem startups que os alunos formam, tem um centro de incubação de empresas e tal. Muitos alunos, eles trabalham com software e banco de dados para eles é uma coisa que é fácil de fazer, o resultado não é bom, mas funciona. E como eles têm pressão de que alguma coisa que não está funcionando tem que passar a funcionar, eles deixam para acertar o banco depois e nunca vão. Esse depois nunca chega, porque sempre tem outras coisas para fazer. E com isso o que acaba acontecendo? Banco de dados acaba sendo uma coisa que não é importante e é por isso que a gente acaba perdendo um pouco dessa motivação. Qualquer um faz mal. Esse que é o problema. Acho que eu estou ficando velho, porque às vezes eu fico olhando as coisas que a gente encontra por aí e falei, como é que alguém pode fazer alguma coisa tão ruim? Um exemplo que eu tenho, não ficar falando dessas coisas, mas o aplicativo de conta corrente do Santander, por exemplo. Eu acho aquilo o contra-exemplo do que deve ser feito. Para que você possa se validar, você tem que mandar o token, tem que digitar o token, mas o token que você digita não aparece, então você não sabe se você digitou certo ou não, mas o token está lá na tela e está todo mundo olhando grandão para você ver. É o tipo de coisa das pessoas que nunca pensaram no que estão fazendo. E banco de dados está no cerne dessas coisas, não desse exemplo que isso é interface, mas tem muito disso. As pessoas fazem de qualquer jeito. De uma certa maneira, a gente vê que a própria motivação, que aí foi muito forte do NoSQL há pouco tempo atrás,
Uma das coisas que se colocava como importante é: você não tem que fazer projeto, vamos tocar as coisas e resolver, e deixa para decidir que atributos, que outras coisas vai ser depois. Gente, isso é importante, mas não o tempo todo. Tem que ser pensado nessas coisas. E aí a questão de fundamentação, de passar esses conceitos, a gente tem que passar. O problema acaba acontecendo que a gente não tem muito tempo, tem muita coisa para fazer. Como a gente viu na apresentação da Mirella, aí tem muita coisa que a gente gostaria de estar fazendo. Mas são coisas que a gente tem que fazer. Aí, resumindo do que eu acho que a gente tem que definir aqui, é tomar algumas diretrizes. O que a gente quer, como que a gente vai fazer e que pessoas que podem realmente liderar essas coisas. Isso acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer. Talvez não nessa reunião, é óbvio, né? Mas são coisas que a gente precisa fazer. Eu vejo que a gente não deveria ser muito ambicioso no começo. Vamos começar devagarzinho. Se tiver sucesso, aí sim nós vamos poder crescer. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa muito grande, a gente vai tropeçar, vai cair e não vai levar a lugar nenhum. Então vamos definir alguma coisa pequena, que seja útil, que seja esperado, e tentar, sem criar limites, criar barreiras, definir alguns padrões, né? É isso, Sérgio. Essa é a minha posição aqui, que eu tentando imaginar como é que a gente dá o próximo passo. Obrigado.